Olá, futuros acadêmicos! Sejam bem-vindos à nossa sala. Eu sou o professor Mauro e nessa videoaula nós vamos falar sobre as relações trigonométricas em triângulos retângulos. Beleza? Então, bora lá! A trigonometria é a parte da matemática que estuda as relações existentes entre os lados e os ângulos dos triângulos. A palavra trigonometria tem sua origem do grego, que significa tri-gonia, metron, que quer dizer medida de 3 ângulos. Lembrando que triângulos são figuras geométricas que possuem 3 lados e 3 ângulos. Nesta videoaula vamos falar sobre as relações trigonométricas apenas em triângulos retângulos. Lembrando que triângulos retângulos são triângulos que possuem um ângulo de 90 graus, ou também chamado de ângulo reto. Aqui temos algumas maneiras de representar os triângulos retângulos em um plano. Perceba como o ângulo de 90 graus é indicado nas figuras. Devo lembrar que para a compreensão da escrita matemática, utilizam-se letras maiúsculas para dar nome aos pontos dos vértices do triângulo. E para dar nome ao triângulo, utiliza-se as 3 letras dos vértices desse triângulo. Para dar nome aos ângulos, utilizam-se letras gregas, como alfa, beta, gama e etc. E para dar nome ao comprimento de um determinado lado, se utilizam as 2 letras dos vértices correspondentes com um traço em cima. Por exemplo, no triângulo retângulo da figura, temos os vértices A, B e C. Com relação aos ângulos, temos, além do ângulo reto, os ângulos alfa e beta. Em relação aos lados, temos os lados AB, que é o comprimento entre os vértices A e B. Temos o lado BC, que é o comprimento entre os vértices B e C, e o lado AC, que é o comprimento entre os vértices A e C. E por fim, podemos chamar este triângulo de triângulo ABC. A razão trigonométrica ou relação trigonométrica consiste no resultado obtido que associa os ângulos de um triângulo retângulo às medidas dos seus lados. Mas antes é preciso conhecer os nomes dados a cada lado do triângulo retângulo. Chamamos hipotenusa ao maior lado do triângulo retângulo e sempre estará posicionado à frente do ângulo reto. Os catetos são os lados que formam o ângulo de 90 graus e eles serão denominados oposto ou adjacente, de acordo com sua posição em relação a um determinado ângulo do triângulo retângulo. Isso significa que, no mesmo triângulo, cada cateto vai se apresentar com um nome diferente, dependendo do ângulo que se toma como base. Para diferenciá-los, chamamos cateto adjacente aquele que está junto ao ângulo de referência e cateto oposto aquele que está do outro lado. Se tomamos o ângulo alfa como referência,
os catetos adjacente e oposto serão os seguintes. Agora, se tomamos o ângulo beta como base, então os catetos adjacente e oposto serão os seguintes. Chamamos de seno, cosseno e tangente as razões trigonométricas que relacionam os lados com os ângulos de um triângulo retângulo. O seno de um ângulo alfa, escrevemos sen de alfa, é dado pela divisão entre o cateto oposto ao ângulo pela hipotenusa do triângulo retângulo. Seja um triângulo ABC com ângulo reto no vértice A, então temos que o seno de alfa é igual ao cateto oposto ao ângulo alfa dividido pela hipotenusa do triângulo retângulo, ou seja, seno de alfa é igual ao comprimento AC dividido pelo comprimento BC. Por outro lado, se tomamos como base o ângulo beta, temos que o seno de beta é igual ao cateto oposto ao ângulo beta dividido pela hipotenusa do triângulo retângulo, ou seja, seno de beta é igual ao comprimento AB dividido pelo comprimento BC. O cosseno de um ângulo alfa, escrevemos cos alfa, é dado pela divisão entre o cateto adjacente ao ângulo pela hipotenusa do triângulo retângulo. Seja um triângulo ABC com ângulo reto no vértice A, então temos que o cosseno de alfa é igual ao cateto adjacente ao ângulo alfa dividido pela hipotenusa do triângulo retângulo, ou seja, cosseno de alfa é igual ao comprimento AB dividido pelo comprimento BC. Por outro lado, se tomamos como base o ângulo beta, temos que o cosseno de beta é igual ao cateto adjacente ao ângulo beta dividido pela hipotenusa do triângulo retângulo, ou seja, cosseno de beta é igual ao comprimento AC dividido pelo comprimento BC. A tangente de um ângulo alfa, escreve-se tan alfa, é dado pela divisão entre o cateto oposto ao ângulo pelo cateto adjacente ao ângulo. Seja um triângulo ABC com ângulo reto no vértice A, então temos que a tangente de alfa é igual ao cateto oposto ao ângulo alfa dividido pelo cateto adjacente ao ângulo alfa, ou seja, tangente de alfa é igual ao comprimento AC dividido pelo comprimento AB. Por outro lado, se tomamos como base o ângulo beta, temos que a tangente de beta é igual ao cateto oposto ao ângulo beta dividido pelo cateto adjacente ao ângulo beta, ou seja, tangente de beta é igual ao comprimento AB dividido pelo comprimento AC. Vamos ver agora como este tema aparece nos problemas. Uma rampa plana de 36 metros de comprimento faz ângulo de 30 graus com o plano horizontal. Uma pessoa que sobe a rampa inteira eleva-se verticalmente de quanto? Ou seja, o quanto mais alto do chão essa pessoa vai ficar? Primeiramente, vamos visualizar a situação através de um desenho. O problema se desenvolve em um triângulo retângulo, que vamos chamar de triângulo DEF. Primeiramente, adicionamos à figura o ângulo de 30 graus, formado entre o solo e a rampa, que a pessoa deverá subir. O problema fornece também o valor da hipotenusa do triângulo, ou seja, o comprimento da rampa, que é igual a 36 metros. O problema quer saber o quanto de altura a pessoa subirá em relação ao solo, ou seja, deseja saber o valor de EF.
que é o cateto oposto em relação ao ângulo de 30 graus. Das relações estudadas, vimos que aquela que relaciona cateto oposto com a hipotenusa é a relação seno. Assim, temos que seno de 30 graus é igual ao cateto oposto EF sobre a hipotenusa DF. Logo, seno de 30 graus é igual a EF dividido por 36. Utilizando a multiplicação cruzada, temos que EF é igual a 36 vezes o seno de 30 graus. Sabemos que seno de 30 graus é igual a meio ou 0,5. Logo, temos que EF é igual a 18. Portanto, a pessoa se elevará verticalmente em 18 metros. Logo, a alternativa correta para este problema é a letra E. Nós ficamos por aqui. Assista ao vídeo quantas vezes for necessário. Deixe aí seus comentários e até a próxima videoaula.